Você já parou para refletir sobre o quão extraordinário é o nosso lar, o planeta Terra? Imagine-se viajando por entre os séculos, atravessando eras e descobrindo segredos guardados há milhões de anos. Nos próximos minutos, prepare-se para embarcar numa jornada única, onde revelaremos 10 curiosidades surpreendentes sobre a Terra. Fatos que vão desde fenômenos naturais incríveis, até mistérios que intrigam até os mais renomados cientistas. Se você acha que já conhece o seu planeta, espere para ver o que temos para contar. Logo nos primeiros instantes deste vídeo, quero que você sinta o poder e a magia que emanam de cada recanto do nosso planeta. Hoje vamos explorar lugares inóspitos, eventos que desafiam a lógica e histórias tão fascinantes que parecem tiradas de um livro de ficção, mas são tão reais quanto o chão que pisamos. Cada curiosidade revelada aqui é uma porta para um universo de conhecimento, um convite para redescobrir a Terra com olhos de criança, repleta de maravilhas e segredos esperando para serem desvendados. Imagine, por exemplo, que existam áreas do nosso planeta onde a natureza guarda códigos ancestrais, regiões onde a história da Terra se inscreveu em cada pedra, em cada rio e em cada sopro do vento. É esse o espírito desta jornada, misturar emoção, ciência e a pura admiração pelo que torna a Terra um lugar tão singular. Então, segure firme, porque cada palavra aqui é um passo rumo à descoberta de um mundo que você ainda não conhece por completo. Comecemos por um dos segredos mais impressionantes: a presença abundante de água líquida. Você sabia que, apesar de existirem outros planetas com indícios de água, a Terra é única por ter água em estado líquido, em grande escala? A combinação ideal de temperatura, pressão e composição atmosférica criou um ambiente onde os oceanos, rios e lagos puderam se formar e se manter ao longo de bilhões de anos. Esta água não é apenas crucial para a vida, ela também é responsável pela regulação do clima e pela formação dos ecossistemas. Pense na complexidade de um ciclo hidrológico que envolve evaporação, condensação e precipitação. É como se a Terra tivesse um sistema de autorregulação que a mantém equilibrada. Essa capacidade de conservar a água, renovando-a constantemente, é um dos grandes mistérios da nossa existência. Cientistas acreditam que, sem a água líquida, talvez nunca tivéssemos evoluído para o que somos hoje, pois ela é a base de toda a cadeia alimentar e o elemento que permite a diversidade da vida. Mas o que torna essa curiosidade ainda mais surpreendente é que a água pode ter desempenhado um papel essencial não só na origem da vida, mas também na formação do nosso planeta. Durante a sua infância, a Terra passou por períodos de intensa atividade vulcânica e meteoritos ricos em gelo podem ter contribuído para os vastos oceanos que cobrimos hoje. É impressionante imaginar que, em meio a tanto caos primitivo, a água foi a centelha que possibilitou o surgimento de um planeta tão vibrante e cheio de vida. Além disso, a existência de água líquida tem despertado a imaginação de pesquisadores que buscam vida em outros planetas. Se a Terra é tão especial por este motivo, poderia haver outros mundos com condições semelhantes? A busca por água fora do nosso planeta é um dos grandes focos da astrobiologia, o que nos leva a refletir sobre a nossa própria singularidade e o que nos torna verdadeiramente únicos no universo. A Terra não é apenas um lar, é um santuário de possibilidades que inspira a humanidade a continuar explorando e sonhando. Agora, vamos viajar para o interior do nosso planeta, um mundo tão misterioso quanto o espaço lá fora. A crosta terrestre, que é a camada onde vivemos, tem apenas alguns quilos sobre um vasto oceano de rocha fundida, ou magma, que se encontra no manto. O núcleo da Terra, composto principalmente de ferro e níquel,
é uma fornalha que gera o campo magnético que nos protege das radiações cósmicas. Contudo, a maior parte desse mundo interior permanece um enigma. Imagine as forças titânicas que moldam a geologia do planeta. O movimento do manto cria terremotos, forma montanhas e até mesmo remodela os continentes. São processos lentos e imperceptíveis, mas que, somados ao longo de bilhões de anos, têm o poder de transformar completamente a face da Terra. Esses movimentos são responsáveis por eventos como a separação dos continentes e a formação dos oceanos. Uma dança de forças que continua a esculpir o nosso planeta de forma silenciosa e constante. Os estudos sobre o interior da Terra revelam que há uma complexidade que excede nossa imaginação. O calor que escapa do núcleo aquece o manto, causando correntes convectivas que empurram e puxam as placas tectônicas. Esse processo cria não só as grandes cadeias de montanhas que conhecemos, mas também regiões de intensa atividade vulcânica, onde a Terra literalmente se abre para liberar sua energia contida. Tais eventos são lembretes dramáticos de que, abaixo da superfície calma onde vivemos, existe um mundo em constante revolução. A ciência moderna utiliza desde sismógrafos até simulações computacionais para tentar desvendar esses segredos. Porém, mesmo com toda a tecnologia disponível, o interior da Terra permanece tão inexplorado quanto os confins do espaço. Essa incerteza, essa sensação de que há tanto a descobrir bem debaixo dos nossos pés, é fascinante e nos impulsiona a buscar respostas, a entender melhor não só a nossa origem, mas também o funcionamento do próprio planeta, um laboratório natural de fenômenos extremos. A Terra é o lar da maior diversidade biológica que se conhece. Dos desertos áridos aos densos bosques tropicais, da tundra gelada aos recifes vibrantes, nosso planeta abriga uma variedade de ecossistemas que desafia qualquer descrição. Cada ambiente, com suas condições únicas, abriga espécies que evoluíram de forma singular para sobreviver e prosperar. Esse mosaico de vida é fruto de milhões de anos de adaptação e de interações complexas entre os seres vivos e o ambiente. Imagine caminhar por uma floresta onde cada folha, cada gota d'água, carrega uma história evolutiva que remonta aos primórdios da vida. A biodiversidade da Terra não é fruto do acaso. Ela é resultado de um delicado equilíbrio entre forças naturais e interações ecológicas que se perpetuam ao longo do tempo. Essa variedade é uma verdadeira celebração da vida, demonstrando como a adaptação e a evolução podem dar origem a formas tão diversas e maravilhosas. O que torna essa curiosidade ainda mais profunda é o fato de que muitos ecossistemas ainda são pouco conhecidos ou estudados. Regiões inóspitas, como as profundezas dos oceanos e as florestas remotas, abrigam espécies que desafiam toda a lógica evolutiva conhecida. Cada nova expedição revela criaturas incríveis e comportamentos surpreendentes. Histórias que parecem saídas de um sonho, mas que são tão reais quanto a vida que pulsa em seu próprio coração. Essa diversidade não só enriquece a nossa visão de mundo, mas é também vital para a manutenção do equilíbrio ambiental. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel crucial em seu habitat, e a perda de uma única delas pode desencadear uma reação em cadeia que afeta todo o ecossistema. Assim, a proteção e o estudo desses ambientes se tornam fundamentais para garantir um futuro sustentável para a Terra e para todas as formas de vida que ela abriga. A atmosfera que envolve a Terra é uma das suas características mais mágicas e, ao mesmo tempo, repletas de mistérios. Essa camada de gases que sustenta a vida e regula o clima é muito mais dinâmica e complexa do que aparenta. Composta principalmente de nitrogênio e oxigênio,
A atmosfera também contém traços de outros elementos que, juntos, criam um escudo protetor contra os perigos do espaço, como radiações nocivas e meteoritos. Imagine a dança invisível das correntes de ar que se movem em ritmos próprios, formando ventos, tempestades e até furacões. Esse fluxo inconstante é responsável por distribuir a energia solar de forma equilibrada pelo planeta, mantendo o clima em constante mudança, mas sempre em harmonia. A atmosfera é a nossa fortaleza invisível, uma camada que, além de proteger, também permite a comunicação dos sons do nosso mundo, de uma brisa suave que acalma os ânimos a um turbilhão que transforma a paisagem. Um fato fascinante é que, ao longo da história da Terra, a composição dessa camada já passou por transformações radicais. Há bilhões de anos, antes do surgimento da vida tal como conhecemos, a atmosfera era diferente, repleta de gases tóxicos que, com o tempo e com a evolução dos seres vivos, se transformaram em algo que hoje nos sustenta. Essa metamorfose atmosférica é uma verdadeira ode à capacidade de adaptação do nosso planeta, um testemunho de que, mesmo no caos, sempre há espaço para a renovação. Estudar a atmosfera é como abrir um livro antigo e cheio de segredos. Cada camada revela histórias sobre mudanças climáticas, eras glaciais, períodos de aquecimento global e até mesmo eventos catastróficos que remodelaram o planeta. Essas histórias não são apenas fascinantes para os cientistas, elas tocam o coração de todos nós, que vivemos sob esse mesmo manto protetor e sentimos, a cada mudança de estação, a pulsação da Terra. Olhe ao seu redor e repare na beleza que esconde cada formação geológica. Das majestosas montanhas aos planaltos extensos, cada forma criada pela ação da natureza é uma obra de arte única. Os processos geológicos, erosão, sedimentação, vulcanismo, esculpem o nosso planeta com a delicadeza e a precisão de um artista sublime, transformando rochas e solo em paisagens que parecem ter saído de pinturas ou contos de fadas. Imagine-se caminhando por um cânion profundo, onde as paredes de pedra contam histórias de eras passadas, de tempos em que a Terra era um gigantesco laboratório de experimentos naturais. Cada sulco, cada camada de sedimento é uma página escrita pelo tempo, uma narrativa visual que revela as forças que moldaram o nosso mundo. A natureza, com sua sabedoria ancestral, nos presenteia com cenários que nos lembram da grandiosidade do universo e da capacidade da vida de florescer, mesmo sob condições extremas. Esses padrões geomorfológicos também são fundamentais para compreender a história da Terra. Eles nos ensinam sobre períodos de intensa atividade vulcânica, sobre eras de glaciação e sobre momentos em que o clima mudou de forma radical. É através dessas formações que os geólogos conseguem reconstruir o passado do planeta, decifrar os segredos escondidos nas camadas de rocha e prever os próximos movimentos da crosta terrestre. Cada formação natural é, portanto, não só um espetáculo visual, mas também um registro vital que nos conecta aos primórdios da nossa existência. Quando admiramos um vale, uma cadeia de montanhas ou um desfiladeiro, estamos, de certa forma, olhando para a memória viva da Terra, um testemunho da sua resiliência, da sua beleza e da sua capacidade infinita de se transformar. Você sabia que a Terra passou por transformações climáticas inimagináveis? Desde períodos de aquecimento intenso a eras glaciais, o nosso planeta viveu mudanças que transformaram completamente a face da natureza e deixaram marcas profundas na evolução da vida. Cada mudança climática foi como um palco onde a natureza ensaiou e reinventou seus papéis, adaptando espécies e redesenhando os ecossistemas. Imagine um tempo em que a Terra era um verdadeiro inferno de calor,
onde temperaturas extremas moldavam paisagens hostis e desafiavam a sobrevivência. Em contraste, visualize eras de gelo, em que vastas camadas de gelo cobriam quase toda a superfície do planeta, forçando a migração de espécies e alterando a dinâmica dos oceanos. Essas oscilações climáticas são testemunhos da capacidade de transformação do nosso lar, de sua habilidade em se reinventar diante de desafios aparentemente insuperáveis. A história climática da Terra é registrada em detalhes nos anéis das árvores, nas camadas de gelo preservadas nos polos e nos sedimentos dos oceanos. Cada fragmento desses registros nos conta uma parte da história da vida, revelando como espécies se adaptaram e evoluíram em resposta a mudanças drásticas. A nossa própria existência está intimamente ligada a essas transformações, pois a capacidade de adaptação do ser humano permitiu que prosperássemos mesmo em tempos de adversidade extrema. Essa incrível jornada climática não é apenas um dado científico, ela é uma inspiração. Ela nos mostra que, mesmo diante de desafios aparentemente cataclísmicos, a vida encontra uma maneira de se manter, de se renovar e de florescer. E é essa resiliência, essa habilidade de transformar crises em oportunidades, que ecoa no coração de cada ser humano, nos lembrando de que somos parte de um ciclo eterno de transformação e renovação. A biosfera, o conjunto de todos os seres vivos e seus ambientes, é uma rede complexa de interconexões que sustenta a vida de maneira surpreendente. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel crucial neste delicado equilíbrio onde todos os elementos, da flora à fauna, interagem para criar um ecossistema coeso e dinâmico. Essa teia de vida é tão intricada que, ao estudá-la, chegamos à conclusão de que nada existe isoladamente. Imagine o ar que você respira, o solo que sustenta as plantas, a água que corre nos rios. Tudo isso está interligado por relações de dependência mútua. As plantas transformam a luz solar em energia, os animais ajudam na dispersão de sementes e os micro-organismos reciclam nutrientes, mantendo o ciclo da vida em constante movimento. Cada componente desse sistema funciona como uma engrenagem vital que, se parar, pode colocar em risco toda a estrutura. O que torna essa curiosidade ainda mais fascinante é a capacidade da biosfera de se autorregular. Mesmo quando desafiada por mudanças bruscas, como a ação humana ou desastres naturais, o sistema vivo tende a buscar um novo equilíbrio, demonstrando uma resiliência que parece quase mágica. Essa habilidade de adaptação é a prova de que a vida é uma força inerente, que persiste e se reinventa continuamente, desafiando todas as previsões e expectativas. Ao compreendermos a profundidade dessa rede de interconexões, aprendemos a valorizar cada ser vivo, por menor que seja, e a reconhecer que a preservação da biodiversidade não é apenas um dever ambiental, mas uma necessidade para a própria sobrevivência da humanidade. É uma lição de humildade e de respeito, um chamado para que cuidemos do nosso planeta como se ele fosse o bem mais precioso que possuímos. Quando refletimos sobre a evolução, é impossível não admirar a Terra como o maior laboratório natural que já existiu. Durante bilhões de anos, nosso planeta foi palco de experimentos evolutivos que deram origem à diversidade de vida que vemos hoje. Desde os organismos unicelulares até os animais e plantas mais complexos, cada etapa desse processo é uma obra-prima da adaptação e inovação natural. Pense nas formas de vida que habitam os ambientes mais extremos, dos desertos às profundezas dos oceanos, das geleiras às florestas tropicais. Cada ser que sobreviveu a condições adversas carrega consigo a assinatura única de uma evolução incessante, uma capacidade de adaptação que o torna capaz de prosperar
onde a maioria falharia. Essa história evolutiva é narrada em fósseis, em traços genéticos e em adaptações comportamentais que nos surpreendem e nos ensinam a importância da resiliência. A Terra, com sua variabilidade de ambientes, foi o palco ideal para que a vida experimentasse diferentes caminhos e encontrasse múltiplas soluções para os desafios da existência. Essa multiplicidade é o que torna nosso planeta tão extraordinário, a infinidade de experimentos naturais que, ao longo do tempo, levaram à formação de ecossistemas complexos e interconectados. Cada descoberta sobre a evolução de uma espécie é como desvendar um capítulo de um livro épico, onde a criatividade da natureza não conhece limites. Além disso, a evolução na Terra nos mostra que o progresso é resultado de tentativa e erro de adaptação e superação. Somos, de certa forma, herdeiros desse grande experimento natural, capazes de aprender com os erros do passado e de nos reinventar a cada nova descoberta. Essa mensagem é inspiradora e nos motiva a buscar sempre o conhecimento, a inovar e a respeitar os processos que moldaram a vida ao redor. Entre as inúmeras maravilhas que a Terra nos apresenta, existem fenômenos geofísicos que permanecem envoltos em mistério. Imagine áreas onde o comportamento magnético do solo parece desafiar as leis conhecidas da física, ou regiões onde o tempo, por um breve instante, parece desacelerar ou acelerar de maneira inexplicável. Essas anomalias são como janelas para aspectos ainda pouco compreendidos do nosso planeta, desafiando a lógica e instigando os cientistas a buscá-las com fervor. Em certos pontos, fenômenos eletromagnéticos extraordinários podem ser observados, iluminando a paisagem de forma quase mística. Há locais onde a gravidade parece variar, criando experiências únicas para aqueles que se aventuram nessas regiões. Esses mistérios não só despertam a curiosidade dos estudiosos, mas também inspiram histórias, lendas e questionamentos sobre a própria natureza da Terra. Essas anomalias geofísicas nos lembram que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e científico, ainda há muito a descobrir e compreender sobre o nosso planeta. Cada nova medição, cada sinal captado desses pontos enigmáticos, acrescenta uma peça ao enorme quebra-cabeça que é a Terra. Essa busca incessante por respostas é o que impulsiona a ciência a se renovar a cada dia. E é esse mesmo espírito de exploração que nos convida a olhar para o desconhecido com os olhos cheios de esperança e maravilhamento. Por fim, não podemos deixar de reconhecer que a Terra não é apenas um objeto de estudo científico, mas também um berço de histórias, lendas e mitos que se entrelaçam com a nossa cultura e identidade. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos têm narrado histórias sobre a criação do mundo, sobre deuses e heróis que deram forma aos continentes, aos oceanos e aos céus. Esses mitos, passados de geração em geração, revelam a profunda ligação que temos com a nossa origem e com o próprio planeta. Cada região do mundo guarda segredos e narrativas únicas que explicam de forma simbólica e poética os fenômenos naturais que observamos. As histórias dos povos antigos, repletas de metáforas e ensinamentos, nos mostram que a Terra era, e continua a ser, um palco de magia e inspiração. Esses legados culturais, muitas vezes resgatados por arqueólogos e historiadores, ampliam o nosso entendimento sobre o que significa ser parte deste universo tão vasto e cheio de mistérios. Essa conexão entre o conhecimento científico e a sabedoria ancestral é um convite para que possamos olhar para a Terra com um olhar mais amplo e sensível. A natureza não é apenas matéria-prima para experimentos, ela é fonte de beleza, inspiração e reflexão. É essa dualidade, onde o rigor da ciência se encontra com a poesia dos mitos,
que torna a nossa relação com o planeta algo tão especial e profundamente humano. Em resumo, hoje percorremos uma jornada fascinante através de 10 curiosidades surpreendentes sobre o planeta Terra, desde a abundância de água líquida e os mistérios do seu interior, passando pela diversidade dos ecossistemas, até as incríveis façanhas de evolução e os segredos que se escondem nas anomalias geofísicas. Cada fato, cada descoberta, revela um pouco mais sobre a grandiosidade e a complexidade do nosso mundo, convidando-nos a olhar para a Terra com novos olhos e a valorizar cada detalhe deste lar único. Essas curiosidades não são apenas dados científicos. Elas contam a história de um planeta repleto de maravilhas, que continua a nos inspirar, a nos desafiar e a nos encantar a cada novo amanhecer. E é exatamente por isso que a exploração do nosso mundo deve ser tratada com paixão, curiosidade e respeito, celebrando a incrível aventura de viver em um lugar tão singular. Se você se emocionou com essa jornada de descobertas, se ficou maravilhado com cada fato que compartilhei, eu te convido a se aprofundar ainda mais neste universo de conhecimento e inspiração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das próximas aventuras que temos preparadas. E lembre-se, há outro vídeo extraordinário aparecendo na tela agora mesmo. Clique nele para continuar explorando os mistérios do nosso planeta e do universo que nos cerca. Muito obrigado por ter acompanhado essa viagem fascinante pelo desconhecido. Que cada curiosidade revelada aqui acenda em você o desejo de descobrir sempre mais, de olhar para o mundo com olhos curiosos e de se apaixonar, a cada dia, pela beleza da ciência e da natureza. Juntos, vamos transformar o conhecimento em inspiração e o impossível em realidade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o planeta Terra é uma obra-prima viva, repleta de segredos e maravilhas esperando para serem descobertos. Um grande abraço e até mais, explorador do infinito!